Fala investidor, fala investidora, hoje Papo de Milhões. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que o Lucas Ferraz, que é CEO aqui da Faz Capital, chegou ao primeiro milhão. Então a gente vai falar sobre desafios, as melhores técnicas, aquilo que a gente deve aprender em termos de investimentos e também em termos de empreendedorismo de modo geral, para que você também consiga chegar lá o mais rápido possível. Então Lucas, seja muito bem-vindo, e acho que é engraçado falar bem-vindo porque a empresa é tua, né? Mas de qualquer forma, bem-vindo aqui ao nosso vídeo. Acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para você, na verdade, é em relação a essa diferença, né? Eu falei, a gente vai falar aqui sobre a jornada até o primeiro milhão. Mas tem diferença ali dos primeiros 100 mil, depois dos 100 mil a 1 milhão? Como é que foi isso para você, esse sentimento dessa diferença? Chegar nos primeiros 100 mil é um pouco difícil, porque tu tem que mudar o teu mindset e tu tem que te programar para fazer aquelas aplicações com uma certa frequência. Esse é o início, e o início sempre é um pouco mais difícil, tu não tem aquela cultura, aquela disciplina. Só que quando tu atinge um objetivo tão significativo quanto chegar nos primeiros 100 mil, tu acaba tomando gosto pela coisa. É o que a gente fala da jornada do investidor. E se tu tem um objetivo, é muito mais fácil de tu comemorar aquela vitória. E essa vitória te traz uma energia para tu correr atrás, ter disciplina, para chegar em outros objetivos tão importantes quanto. Talvez você não saiba, mas a gente troca bastante ideia aqui. Eu sei que o Lucas ele tem uma série de simbologias, algumas coisas que são bem características em relação à personalidade dele. Eu sei que tem carro, tem tênis, tem coisas nesse sentido, só que quando a gente está ali nos primeiros nos primeiros 100 mil, né, antes disso até na verdade, parece que não tem muito objetivo assim, ou então alguma coisa a se buscar, já que a gente não tem ainda alguma coisa, né? Qual que era esse objetivo nesses 100 mil? Era os próprios 100 mil ou tinha alguma coisa física, Lucas? Como eu vim de banco, e aí no banco cria-se uma cultura de gastar, de tu comprar o teu primeiro imóvel, a primeira coisa que tu pensa é comprar um imóvel. Eu fiz essa trajetória do bancário padrão, assim. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento. Casei, comprei um apartamento, Minha Casa Minha Vida, 73 mil reais foi o primeiro apartamento. Pagava 400 e pouquinho de parcela. 2000 Isso foi em 2010, 2011. Em setembro de 2011 foi. Então, a partir dali, o objetivo era um carro bacana, assim. Só que, como eu trabalhava no banco, não tinha uma remuneração variável, era fixa, é difícil tu te programar com aquele fixo. Tu só tem uma fonte de renda. Então, às vezes tu tem um mês que tu gasta um pouco mais, outro tu gasta um pouco menos, consegue guardar. Mas era bem difícil. Quando eu saí do banco e virei agente autônomo, na minha primeira remuneração mais agressiva, assim, eu vi que, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Me identifiquei com a profissão, assim. Eu tô ajudando as pessoas a cuidar do patrimônio delas, né? Isso traz um benefício muito grande já no curto prazo, as pessoas identificam esse benefício rapidamente e ao mesmo tempo eu estou ganhando dinheiro com isso e posso ganhar bastante dinheiro se eu fizer muito bem o meu trabalho, tiver muita disciplina e muita dedicação. Então os objetivos começaram a mudar. Desde pequeno tive o sonho de ter uma BMW. Então em 2015 eu comprei a primeira BMW, que era ano 2014. Comprei do Dr. Rodrigo Serrano, que é um cliente nosso aí, foi o segundo cliente, que está comigo até hoje, meu amigo pessoal, ele é a Dr. Isabel, e ele acabou me vendendo a BMW dele abaixo da FIP dela. E na época foi um upgrade, assim, foi, como a gente diz no interior aqui do Rio Grande do Sul, foi um peitaço, né? Era um desafio comprar aquele carro, porque eu não tinha o dinheiro. E FIP, pessoal, caso você não saiba, é uma tabela específica que a gente tem, que delimita um valor médio para cada tipo de veículo dentro do Brasil, né? Então, se de repente a BMW era o quê? 150 mil, 200 mil? Na época essa tava mais ou menos 120 mil de FIP e ele acabou me vendendo por 90. Então foi um baita negócio, foi um negócio de pai para filho, assim. Ele falou, tu tem um sonho de ter uma BMW, né? Quer comprar a minha? Faça um preço para ti. Os caras na Mercedes me ofereceram muito menos, não sei o quê. A gente acabou fechando o negócio. E eu acabei financiando. E nessa época eu já tinha comprado outro apartamento. Tinha feito um upgrade no apartamento. Eu lembro que na época a ideia era comprar um apartamento de até 150 mil, a gente acabou comprando um apartamento de 250. Foi um passo bem maior que a perna, assim. Mas foi um momento importante também, porque ter esses objetivos, esses bens, assim, me fizeram focar muito no trabalho, porque eu precisava trabalhar e ter uma remuneração para pagar esses bens. Tava sempre correndo atrás mesmo, assim. Então foi importante. A partir daí, os objetivos vão mudando. Porque até então a gente estava falando de
acumulação de patrimônio em si, mas não em investimento, em dinheiro em si, em liquidez e coisas nesse sentido, né, Lucas? A liquidez nessa época era baixa, bem baixa. Até porque eu tinha muita conta para pagar, porque tinha apartamento, tinha os móveis do apartamento, então tem bastante despesa. Em 2015 tive filho, aí o quartinho do João Lucas, né? A gente ia para os Estados Unidos com uma certa frequência também, então comprava bastante lá. Eu era agente autônomo nessa época, de 2013 para cá, isso já era 2015. 2016 a gente saiu da empresa que a gente estava, eu e o Taiguara, e montamos a FAS. Ali foi um momento apertado, porque toda a liquidez que eu tinha, eu consumi com o meu custo de vida e ainda botei mais 10 mil na FAS Capital, para abrir a empresa e tudo, para a empresa ter um caixinha inicial. Eu botei 10, o Taiguara 10. Foi-se a liquidez, né? Ficaram somente as dívidas. Até eu reverter isso, até foi rápido, porque considerando patrimônio e tudo, ali em 2018 eu cheguei no primeiro milhão. Mas considerando patrimônio, não era liquidez, né? E a partir daí, o objetivo era ter pelo menos 100 mil, no mínimo 100 mil guardado. Guardado em caixa. Guardado, né? Em caixa, em liquidez, um pouco em bolsa. E aí, sempre fui um pouco arrojado, né? E aí é interessante, Lucas, que geralmente a gente fala, quando o contexto é de investimentos, de tentar de alguma forma fazer uma acumulação de patrimônio, a gente fala sobre diminuir despesas e pouco se fala sobre aumento de outras fontes de renda, né? E aqui a gente está falando de uma coisa bem diferente e que é até um pouco mais incomum de escutar dentro do mercado de modo geral, de que, no seu caso, as despesas iam aumentando, só que a estrutura de fontes de receita também ia diversificando, né? Essa sempre foi uma preocupação nossa aqui na FAS Capital. Fornecer várias fontes de receita para o assessor. Tem a questão do agente autônomo, tem a PJ2. Então a gente colocou uma área de crédito, onde o assessor faz uma indicação do cliente e recebe uma remuneração por isso. E no meu caso, como sócio da FAS, eu tinha várias fontes de receita já. Só que era uma receita muito baseada na minha produtividade. Porque nos primeiros 3 anos ali de empresa, tanto eu quanto o Taiguara, a gente não pegou nenhum centavo do agente autônomo. A gente reinvestiu tudo no negócio. A gente vivia com outras fontes de receita que a gente tinha. E isso é bacana, porque a gente lê em vários livros sobre isso, mas é difícil de colocar em prática porque envolve uma disciplina e tu tem que ter um perfil mais arrojado para fazer isso. Então, para a pessoa geral, talvez não faça muito sentido a acumulação de um padrão de vida maior para aumentar ali as fontes de receita. Mas não dá para ignorar as fontes de receita. É mais ou menos nesse caminho. Isso é muito particular. Mas se eu pudesse dar uma dica, né, ou um conselho para quem quer empreender, faça isso. Fato. Quem quer empreender tem que fazer isso. Tem que buscar várias fontes de receita e não pode só considerar o aumento do patrimônio ali. E aumento dos custos e tudo. Tem que aumentar a receita. É melhor do que reduzir o cafezinho. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Te confesso que isso veio muito de mim, assim. Não sei te dizer se foi criação ou alguma coisa nesse sentido. Era muito particular meu já. Sempre fui mais arrojado, né? Assessor alavancado, então tinha que produzir. Não podia produzir bastante num mês e desacelerar 2 meses. Eu não tinha essa opção. Eu tinha que acelerar mais e continuar acelerando para poder acompanhar e poder fazer com que sobrasse recursos para poder investir. Né? Então, em termos de incentivos, eu vejo que tinha tanto o seu filho, né, que já estava nascendo naquele momento, então tinha que produzir, tinha que aumentar a renda naquele momento, como também alguns objetivos materiais, né? Então, no primeiro momento, teve casa, teve carro, mas depois que chegou ali nesses primeiros 100 mil e já tinha ali a estruturação das dívidas já organizadas, de financiamento do carro, da casa, qual que passou a ser a motivação para 1 milhão? Que a princípio tudo organizado, né? A gente tem carro, tem casa, tem ali um patrimônio já organizado de uma reserva de emergência, estava tudo um pouco mais estável. Para que ir além? Ou então por que ir além? Qual que é esse sentimento, esse desafio? Assim? Na realidade, eu vou te responder com uma outra pergunta. Por que não ir além? É que eu nunca gostei de me limitar. E sempre digo pro pessoal que trabalha comigo, cara, não se limite. Eu falei pra ti essa semana, não te limita, não fica pensando assim, de forma limitada, isso é ruim, tu acaba não conseguindo atingir o teu potencial. E daí, quando tu vive abaixo do teu potencial, tu tem uma vida mediana. E a vida é uma dádiva. Tu veio aqui para aproveitar o máximo que esse mundo tem para nos dar, poder fazer o máximo de coisas possível. Não é feio tu ter muito dinheiro, muito pelo contrário, é bonito. Entendam a história das pessoas que têm muito dinheiro, o que elas fizeram para chegar lá. Com certeza, todo mundo que tem muito dinheiro hoje nunca se limitou.
os objetivos sempre foram grandes. Eu sei que com a questão das Americanas ali ficou complicado o exemplo, mas o sonho grande, que é sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Por que tu vai sonhar pequeno? Então eu pensava isso. Pô, quando chegou nos primeiros 100 mil, o objetivo é chegar no primeiro milhão. E aí chegou no primeiro milhão, o objetivo é chegar nos 10 milhões. Chegou nos 10 milhões, tu vai aumentando a tua régua. E isso, para mim, particularmente, nunca vai parar. Porque eu entendo que eu vou trabalhar para sempre. Eu quero ficar velhinho e trabalhando. Claro que não no ritmo que eu trabalho hoje, né? Talvez trabalhar uma carga horária menor e tudo, de acordo com o que eu puder ali, com o que eu tiver de energia também. Mas eu acho que manter a mente ativa, e não só pelo dinheiro, mas pelo que a gente faz pelas pessoas aqui. Quanto de pessoas que a gente ajuda. Hoje a gente ajuda mais de 20 mil pessoas, impacta diretamente a vida de mais de 20 mil pessoas. Cara, eu quero fazer isso multiplicar por 10, quero impactar a vida de 200 mil pessoas. Então chega um determinado momento de patrimônio, e daí o objetivo, que era um pouco mais material, de repente ter uma casa tranquila, um carro e tudo, passa a ter uma perspectiva um pouco diferente, passa a ser um pouco mais humanitário em si a coisa. Com certeza. Por exemplo, no meu caso específico, hoje eu tenho um bom carro, tá? Eu tenho uma BMW X4, a minha noiva tem um carro para ela, que é uma Lexus, uma caminhonetinha NX200. Eu comprei um 911 Carrera, cabriolé, conversível, chega na próxima semana agora. E já encomendei uma Porsche Macan. Esses são os carros que eu quero ter agora. Talvez daqui a pouco vai mudar os carros. Mas eu já tenho uma casa na praia que eu acabei de comprar no início do ano. Vou comprar um apartamento, talvez aqui, ou aqui em Porto Alegre, possivelmente eu vou morar mais uns 5 anos de aluguel. Mas acabei de adquirir uma casa na praia pela família. Porque daí não é só o bem material e não é só a parte financeira que importa. Quando tu chega num certo patamar, isso transcende o lado financeiro. Vai para um lado mais social e afetivo, que é a questão de tu dar uma casa para tua mãe. Financeiramente falando, não vale a pena comprar uma casa. Mas quanto vale o sonho da tua mãe de ter uma casa própria? É inestimável. Então o dinheiro tem esse poder. Quando tu consegue ajudar, por exemplo, 200 mil pessoas, é inevitável que isso reflita uma remuneração extremamente agressiva para ti. O empresário que consegue melhorar a vida de 200 mil pessoas vai ganhar muito dinheiro. E isso é muito legal. As novas gerações têm que entender que ganhar dinheiro é muito legal. O que tu faz com o teu dinheiro é que vai determinar se tu é uma boa pessoa ou não. Como tu age, se tu acha que tu é mais importante do que o outro por ter dinheiro, se tu acha que tu é especial porque tu tem dinheiro, não, tu não é, tu é uma pessoa normal. Só tu tem uma trajetória diferente da maioria. E eu espero que essa trajetória possa inspirar as pessoas a quererem ter dinheiro também. Porque o dinheiro te traz uma liberdade muito bacana. Porque a liberdade de escolha. Se tu não tem dinheiro, tu não pode escolher. Tu vai ter que andar conforme o teu dinheiro pode te proporcionar. Agora, se tu tem dinheiro, tu pode escolher. Olha, eu quero uma BMW X4. Eu não quero andar num carro popular. Tu pode ter esse poder de escolher. Então, não só em relação a bens materiais, mas também algumas escolhas de repente eu quero fazer isso, não quero fazer isso, quero empreender nisso, não quero empreender nisso, projetos pessoais, projetos não pessoais. Pequenas coisas do dia a dia. Exemplo, hoje eu não quero cozinhar. Tu vai sair no restaurante e a gente sabe que o Brasil está cada vez mais caro, inflação e tudo. Comer fora é bem caro. Antes que tu comia com R$200 um casal, hoje tu paga 400. E não é todo mundo que tem R$400 para gastar numa janta, entende? Então, tem esse poder nas pequenas coisas. Eu acho que o bem material é legal, os objetivos são muito bacanas de se ter, mas a grande diferença de ter dinheiro e ter essa liberdade é no teu dia a dia. O impacto maior é no teu dia a dia. E quanto mais tranquilo tu fica, porque tu tem essa liberdade, sabe que, pô, eu posso viajar no final de semana, vou para Santa Catarina lá, ficar num lugar legal, gastar 2.000 a diária, vou voltar e isso não impactou no meu orçamento do mês. Eu venho mais feliz, mais tranquilo, produzo mais. Então cria-se um círculo virtuoso. E Lucas, puxando para um outro lado aqui, tá? A gente falou bastante sobre empreendedorismo, a gente falou bastante aí sobre escolhas, a gente falou um pouco sobre como é que foi o papel da FAS em tudo isso dentro da tua vida especificamente, mas e os investimentos dentro dessa jornada, né? Qual que foi o papel do investimento em si para chegar nesse primeiro milhão, para começar ali nos R$100 mil? Como é que foi isso para você? Foi fundamental. Primeiro, porque eu tracei um objetivo quando eu comecei.
Então, o objetivo dos 100 mil. Aí eu sabia quanto eu tinha que economizar mensalmente para bater aqueles 100 mil no prazo que eu gostaria. Então, os investimentos foram muito importantes, porque os juros compostos, eles são mágicos, né? Eles têm um poder gigantesco. Como eu te falei, essa disciplina criada no primeiro objetivo, que pode ser o objetivo de ter R$1.000 para quem não começou ainda, tem objetivos alcançáveis também, porque é bacana que daí tu comemora esse objetivo. Alcancei R$1.000, show, vou comemorar. Aí tu vê que com R$1.000 tu consegue um CDB melhor. Com 5 mil tu consegue diversificar mais os teus investimentos. E... CDB, inclusive, pessoal, se você não sabe o que é, dá um confere nesse vídeo aqui que a gente fala um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá? E aí, em contato com o teu assessor de investimento, no caso eu era o meu próprio assessor, eu já tinha um pensamento de longo prazo. Só que a disciplina é o que vai fazer a gente atingir o objetivo. E também, quanto antes a gente começar, melhor, porque o fator tempo é primordial. Não que tu tenha 50 anos, tu não pode começar a fazer uma reserva. Tu deve começar, todo mundo deveria ter uma reserva. Mas quanto antes a gente começar, melhor. Exemplo do meu filho que vai fazer 8 anos agora, dia 10 de abril, e ele já tem mais dinheiro com 8 anos que eu tinha com 30. Então, é bacana isso. Ele já começou bem antes, né? Eu comecei por ele. E de pouquinho em pouquinho a gente acaba conseguindo chegar no objetivo, porque os juros compostos acabam ajudando isso nessa nossa jornada, né, Lucas? Inclusive, pedido que o Lucas fez questão de fazer para que a gente tivesse esse nosso vídeo aqui, que é essa tabela que está aparecendo nesse momento aqui, né? Que é justamente o quanto que você precisa para que você consiga chegar nesse patrimônio específico no decorrer desse tempo, né? Então, se você materializa isso, né, considerando ali uma rentabilidade de 10% ao ano, que hoje é até abaixo do que a gente tem da nossa taxa de juros, a gente consegue chegar nisso num tempo razoável, né? Dependendo de como você investe e tudo, né? E que as pessoas peguem essa tabela e façam um comparativo com o INSS. Sabe quanto que tu tem que poupar para chegar no primeiro milhão? Vai ficar um objetivo palpável. E assim, para a maioria das pessoas, principalmente para aquelas que têm o fator tempo a seu favor, ou seja, os jovens, pessoal que tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, já está na sua fase produtiva, vai conseguir chegar no primeiro milhão tranquilamente, se tiver disciplina. Sabe, não é algo intangível, é, pelo contrário, tangível, palpável e factível, né? Perfeito. A gente falou um bocado aqui sobre o papel específico que a assessoria teve, né? No caso, como forma profissional no seu caso, né? Para que você conseguisse aumentar essa renda de um modo geral. E aproveitando, o Lucas aqui é um dos assessores mais bem-sucedidos de um modo geral entre a rede credenciada da XP, né? Inclusive a gente tem um desses prêmios aqui é específico em relação a esse atingimento de meta. Então, eu queria aproveitar esse espaço, caso você tenha curiosidade em relação ao mercado financeiro, caso queira entender um pouco mais em relação à assessoria, para a gente trocar uma ideia e entender quais são aí alguns dos principais pontos que um assessor deve levar em consideração hoje, em 2023, né, para ter um melhor resultado enquanto profissional. Vou deixar o meu @ do Instagram aqui. Pra galera que tiver dúvida e quiser fazer uma pergunta diretamente pra mim, de como eu fiz, como foi o início, tiver essa curiosidade ou quiser fazer uma transição de carreira e tudo, pode me mandar mensagem ali. Eu procuro responder todo mundo que me manda mensagem. Tô sempre solícito, porque é um perfil da nossa empresa, não só meu pessoal, mas da nossa empresa, querer ajudar as pessoas. E se a pessoa está disposta a mudar, a gente vai dar todas as dicas ali, dar o direcionamento com relação às coisas que a gente fez no passado lá que deram certo. O que não deu certo a gente vai apontar também, não vai por esse caminho que a gente já tentou e não dá muito certo, mas a gente chegou até aqui com bastante ajuda também, vários profissionais de várias áreas, muitas pessoas qualificadas, extremamente qualificadas no time, e que fizeram a gente ter essa cabeça, essa mentalidade voltada para ajudar as pessoas. E tem uma coisa que você sempre fala, né, que é em relação ao atendimento, né, Lucas? É uma coisa meio clichê dentro do mercado de modo geral, né? Aqui a gente atende bem, né? Mas tem uma pegada um pouco diferente, né? Principalmente agora que a gente está falando de assessoria, a gente está falando do mercado financeiro, em que está todo mundo no digital, é raro a gente encontrar cliente presencialmente, né? Mas ainda é uma coisa legal, né? E talvez é um diferencial. O que você acha? Na minha opinião, com a tecnologia, o diferencial vai ser as pessoas que vão até o cliente. Esse vai ser o cara que faz diferente, que atende melhor, ele que está disponível. A gente está disponível 24/7 aqui, os assessores vão sábado na casa do cliente, eu já fui sábado, domingo, feriado,
Já viajei no Réveillon com um cliente também. Teve um caso que pela você proximidade contou recentemente, né, que é da bicicleta, né, que você andou de bicicleta com um cliente ali. Dr. Paulo Eli, grande amigo, me convidou para andar de bicicleta com ele, ele é ciclista e tudo. A gente fez 25 km num sábado. Coloquei a roupa dele lá, ele me emprestou uma bicicleta de 60 mil reais. Eu achei que a bicicleta falava, eu falei pra ele, ó, isso aqui é mais do que o dobro do meu primeiro carro, o valor. Então a gente faz essas coisas com muito gosto, é porque também aqui, tu não vai conseguir fazer isso com todo mundo, mas se tu te dedicar e as pessoas conseguirem ver que o teu interesse por elas é genuíno, tu vai conseguir transcender a relação comercial e ir para uma relação pessoal e de amizade propriamente dita. Assim como eu fiquei amigo do Dr. Paulo Eli, fiquei amigo de outros clientes também. E a gente se dá bem até hoje, tudo. Ele está aqui com a gente há vários anos. Até porque confiança é uma coisa bem importante em qualquer área do mercado, de um modo geral, né? Mas principalmente no mercado financeiro, né, Lucas? Porque a gente vê o tempo todo uma série de instituições que acabam não fazendo coisas positivas para os seus próprios clientes, às vezes por falta de informação, às vezes por falta de educação, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue ter um pouco mais dessa confiança, né? E de trazer um pouco de educação, de trazer um pouco desses benefícios, a gente consegue também fazer com que essas pessoas se sintam mais à vontade para poder, de fato, assumir essa parceria com a gente, né? A gente constrói essa relação de longo prazo com confiança. Porque no início, às vezes, tu não conhece o cliente e ele não te conhece. Uhum. E aí tu vai criando uma relação de confiança, é o primeiro passo. Depois que ele confia em ti, essa relação vai amadurecendo. E tu só mantém essa relação madura com transparência. Então são pontos fortes ali da nossa empresa que a gente costuma manter isso como cultura, é cultura interna. Tu tem que ter foco no cliente, cabeça de longo prazo, transparência e não quebrar a confiança do cliente em nenhum momento. Tem que saber sobre dinheiro, né? Tem que saber sobre finanças, tem que saber sobre tudo isso aí, essa educação financeira, mas às vezes o pessoal pensa que saber sobre analisar uma ação, analisar um investimento, isso basta para o assessor para que ele seja bem sucedido, mas na prática é a menor parte do trabalho de um modo geral, né, Lucas? Somos todos vendedores, tá? Todo mundo vende alguma coisa. A gente, quando vai conquistar a menina desejada ali, tu tá te vendendo para ela. Então, o primeiro passo não é tu saber a técnica, mas sim tu saber que tu é um vendedor, tá? Esse é o primeiro passo. Se tu tiver consciência do que tu é, tu vai ter consciência e vai saber o que fazer para chegar onde tu gostaria de chegar. E aí a técnica aqui dentro a gente ensina, com certeza. A gente tem inúmeros profissionais na área operacional que sabem muito mais de investimento do que eu, por exemplo. Então eu sempre me oriento com eles quando eu tenho alguma dúvida pontual que foge um pouco do meu dia a dia. A gente passa isso para o cliente também. Então é importante saber que o primeiro passo é saber vender e saber se relacionar com as pessoas. Depois a técnica a gente ensina. Perfeito. E acho que só para fechar, falando um pouco sobre profissão, sobre carreira, sobre assessoria de investimentos, sobre empreendedorismo, qual que seria ali um último conselho, um conselho principal para a pessoa que está começando agora, está começando a investir, está precisando de algum tipo de direcionamento para chegar nessa jornada, né? Para melhorar nessa jornada rumo ao primeiro milhão? O meu conselho, tenha disciplina. Anote, chegue num valor, por exemplo, eu quero poupar R$1.000 por mês. Tenha a disciplina de poupar R$1.000 por mês. No mês seguinte, tu não conseguiu poupar 1.000, tu conseguiu poupar 800, tenta poupar 1.200 para compensar no mês seguinte. Então, manter essa disciplina, óbvio que às vezes a gente tem meses mais difíceis, por exemplo, início do ano sempre é um pouco mais complicado, para quem tem filho, por exemplo, escola, material, roupa, tudo isso a gente sabe que influencia e a gente tem essa preocupação também. Mas a gente quer que as pessoas em algum momento entendam que essa disciplina é o que vai fazer elas terem sucesso. Começa com pouco, não importa. Não importa de onde tu vai começar, importa começar. Começar é o primeiro passo é mais importante, assim. E claro, né, se precisar de qualquer tipo de ajuda no decorrer desse caminho, né, até aproveitando o conselho que o Lucas falou de que a gente sempre tem que vender, precisando de algum tipo de apoio, dá um confere aqui nos links que a gente tem no vídeo aqui do YouTube, que a gente pode te ajudar com seus investimentos de um modo geral. Pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você sentiu que recebeu algum tipo de informação positiva aí na sua vida, clica no like para ajudar na construção desse canal e dá um confere nos nossos vídeos de um modo geral. Esse aqui que está passando na sua tela fala um pouco sobre o que a gente faz aqui na Faz Capital e esse outro aqui fala sobre como que funciona o investimento. De repente pode te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.